Fala, meus alunos e alunas do canal Biologia na Mira! Seja bem-vindo a este que é o meu, o seu, o nosso canal Biologia na Mira, onde o conhecimento é sempre o nosso alvo. Bem, galera, a aula de hoje é uma aula para complementar a aula que fiz aqui anteriormente com o tema Sistema Urinário, Órgãos e Funções. Na aula passada que eu falei aqui, eu abordei aí um dos principais órgãos do sistema urinário, ou seja, falei aí, expliquei direitinho, passo a passo sobre os rins. Este órgão aí muito importante que atua aí como uma espécie de filtro e é muito útil e importante para a manutenção do organismo. Quer saber mais detalhes? Então vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que você possa aprender ainda mais. Na aula de hoje, galera, aula aí denominada de Sistema Urinário, Órgãos e Funções 2, nós vamos complementar ainda mais o nosso conhecimento. Nós vamos falar dos ureteres, vamos falar e conhecer também a bexiga urinária e a uretra. Você quer saber e aprender ainda mais? Então me acompanha até o final desta aula e não esqueça de compartilhar e deixar o like, que é muito importante para o crescimento do canal Biologia na Mira. Beleza, galera? Então acompanha aí e vamos iniciar a nossa aula falando sobre o uréter. Mas como são dois, vamos chamá-los assim de ureteres. Beleza? Professor, o que são aí os ureteres? Bem, galera, os ureteres, como sabemos, são órgãos que compõem o nosso sistema urinário, né? São órgãos do sistema urinário. Galera, eles possuem aí a função de transporte. Como assim, professor? Isso mesmo. Eles possuem a função de transportar a urina originada nos rins até a nossa bexiga urinária. Como, professor? Através aí de movimentos peristálticos. Como assim, professor? Movimentos peristálticos são movimentos aí que nós não temos o poder, digamos assim, de controlar. São controlados através do nosso sistema nervoso. E através desses movimentos, através de ondas musculares involuntárias do nosso sistema nervoso, que são os movimentos peristálticos, a urina flui dos rins até a nossa bexiga urinária. Professor, mas qual o tamanho desses uréter, dos ureteres, digamos assim? Bem, galera, os ureteres têm aproximadamente aí o tamanho de um canudo, ou seja, eles variam de 25 a 30 centímetros de comprimento, muito parecido com um canudo como este, e de 5 a 6 milímetros de diâmetro, ou seja, de circunferência. Como saber onde estes uréter estão aí localizados em nosso corpo? Bem, galera, os uréter partem aí dos nossos rins, ou seja, da parte superior abdominal, ou seja, um pouco abaixo aí das nossas últimas costelas. E seguem aí o seu fluxo aí por trás dos nossos órgãos gastrointestinais até chegar na bexiga, desembocando aí no ósteo do uréter, no assoalho aí da bexiga. Bem, galera, a estrutura dos nossos ureteres são compostas aí, são formadas por 3 camadas. A primeira camada, camada mucosa, a segunda camada, camada muscular e a terceira camada, camada adventícia. Na camada mucosa é a camada mais interna do órgão. A camada muscular é a segunda camada, digamos assim, de dentro para fora, e é composta aí por 2 músculos lisos, um interno e outro externo.
Já a camada adventícia é composta aí a parte mais externa dos nossos ureteres e é composta por vasos sanguíneos e também alguns nervos, ou seja, algumas terminações nervosas. Vamos falar agora de um órgão que eu tenho certeza que já aborreceu você várias vezes ao longo da sua vida. Eu estou falando da bexiga urinária. Isso mesmo, a bexiga urinária, que é um dos órgãos do nosso sistema urinário. É um órgão oco, um órgão oco, elástico e muscular, capaz de armazenar entre 300 a 500 ml de urina, isso em pessoas adultas. A parte, galera, a parte interna da nossa bexiga urinária é aí composta, é formada pelo músculo chamado músculo detrusor da bexiga. Isso mesmo, músculo detrusor da bexiga, que tem a função aí de relaxar e se contrair. Ao relaxar, o músculo detrusor, ao relaxar, acomoda aí uma maior quantidade de urina dentro da bexiga urinária. E quando essa quantidade de urina está aí no limite, o sistema nervoso aí faz a parceria e recebe e manda a informação para o músculo detrusor se contrair, fazendo com que você tenha vontade de urinar e também facilitando a compressão e a saída da urina de dentro da bexiga urinária. Bem curioso, não é não, galera? Bem, galera, e qual a função da bexiga urinária? A função da bexiga urinária é simples e básica. A bexiga urinária tem a função básica, a bexiga urinária possui a função básica de quê? De armazenar temporariamente a urina. Isso mesmo, armazenar temporariamente a urina originada aí nos nossos rins e trazidas até este órgão através dos nossos ureteres. A bexiga urinária também é responsável por expulsar a urina, né? Expulsar a urina através de um túbulo aí que nós iremos estudar daqui a pouquinho, chamado de uretra. Bem, galera, vamos conhecer dois importantes músculos aí presentes aí na nossa bexiga urinária. Quais músculos são esses, professor? Bem, galera, estou falando dos músculos esfíncteres. Estou falando do esfíncter interno e o esfíncter externo. Qual a função desses músculos, professor? Bem, galera, o esfíncter interno possui a função básica de evitar a passagem da urina, do xixi aí, do interior da bexiga urinária até o início aí da uretra. E ele é controlado pelo sistema nervoso, ou seja, nós não temos o controle deste músculo. Ele é controlado de modo involuntário. E o esfíncter externo, professor? O esfíncter externo, esse sim, nós temos um certo controle da sua contração e do seu relaxamento. É o esfíncter externo que permite que nós, ao sentirmos vontade de urinar, possamos conseguir segurar por um certo tempo a vontade de urinar. É o esfíncter externo que nos dá aí essa condição de segurar, digamos assim, o xixi. Por quê? Porque quando a urina, só entendendo a sistemática, porque quando a bexiga urinária está cheia, aí o sistema nervoso manda o sinal para o esfíncter interno relaxar. E ele sim permite o esvaziamento do órgão chamado bexiga urinária. E quando não temos um banheiro perto aí, mesmo com o esfíncter interno relaxado e mesmo com a passagem da urina, nós temos ainda
o esfíncter externo e nós conseguimos aí mantê-lo contraído por um certo tempo até acharmos um local ideal e adequado, quando possível, né, para urinar. Quando nós liberamos quando a gente de fato, ou seja, quando a gente urina de certa forma, na prática, quando a gente urina, aí sim a gente está relaxando o esfíncter externo. Bem, galera, gostaram da dica e da informação? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar aí, galera, se vocês, é claro, concordarem, para falar do último órgão do sistema urinário. Ou seja, nós iremos falar de outra aula, para não ficar muito longa a aula, né, muito extensa. Nós deixaremos para falar da uretra em mais detalhes aí em uma próxima aula. Beleza, galera? Então, só resumindo, nós já falamos em uma aula anterior dos rins e nós falamos nesta aula dos ureteres e da bexiga urinária. Na próxima aula, para que essa aula não fique tão longa, nós iremos dar um foco maior aí na uretra, falar um pouquinho de detalhes e de curiosidades. Beleza, galera? No mais, agradeço a você pela audiência, por estar sempre aqui presente no canal Biologia na Mira, porque aqui o seu conhecimento é o nosso alvo. Tchau, tchau, galera. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Tchau, tchau e até uma próxima aula.